Glória a Deus. Este é o último tempo que eu tenho convosco, nesta fase, nesta série, nesta época. E Deus me presenteou esta manhã com esta doce presença, com esta doce unção. Agradeço a Deus por Ele ter me trazido aqui, ter proporcionado esse tempo maravilhoso. Interessante que no princípio foi bem difícil. Os primeiros dias foram muito carregados, muito complicados, muito doloridos mesmo, ao ponto de sentir no corpo as dores. E depois do chuva serôdia, um peso imenso saiu. Mas um peso imenso. Um principado foi destronado. Foi revelado que havia um principado do norte perturbando. Não sei por que do norte, mas era o bicho que estava perturbando. E Deus fez curas, fez sinais, fez prodígios, fez maravilhas. E o maior milagre de todos, a salvação. Né? Tá ali, ó. Nós vimos num fica de pé. Tu mesmo, você sabe que é você, fica de pé. Lembra do vídeo? Olha aí, ó. Vem cá. Porque dali a câmera não te pega. Eles te viram, aqui a gente apontando aqui pelo celular, e olha aqui o milagre. Está aqui, ó. Olha aí, Deus é vivo? Hã? Deus é vivo? Então, o que é que você quer falar? Você tem boca, não tem? Calma. Fala pelo menos bom dia, irmãos. Bom dia. Tô vivo. Tô vivo. Pronto. Vai lá, querido. Obrigado. Eu não vou fazer isso com o Paulo, senão ele desmaia lá na... senão ele desmaia lá atrás. Mas está aí, ó. Nós oramos como igreja, desde o primeiro momento que foi pedido socorro. E Deus ouviu a nossa oração. Está aí. Que Deus poderoso, não? Está ali o Paulo. Irmão Augusto que foi curado. Quanta coisa, queridos. Quanta coisa. Por fim, eu quero compartilhar a palavra de Deus, retomando uma palavra que eu dei há uns domingos atrás, vasos da mesma massa. Eu creio que fecha esse período nós entendermos que nós somos vasos das mãos de Deus e que há vasos para a honra e há vasos para a desonra. E Deus fez os dois tipos de vasos. Quando nós falamos de eleição e predestinação, muita gente confunde essas coisas. Mas a palavra de Deus, ela é soberana, Deus é soberano, e na sua soberania Ele declarou que Ele tem vasos para a honra, Ele criou vasos para a honra, e Ele criou vasos para a desonra. Ele criou. Agora cabe a nós a pergunta, que tipo de vasos somos nós? Que tipo de vaso sou eu e você? Supostamente por estarmos aqui, supostamente por estarmos vendo o vídeo, que a igreja também hoje, né, assiste pelo vídeo. É excepcional, não é regra. A regra é estarmos juntos. A excepcionalidade é o vídeo. Principalmente para quem está próximo daqui. Quem está mais distante é mais complicado, mas como a palavra que veio, pelo menos uma vez por mês é possível estar aqui. Não há impossibilidade, a não ser que as pessoas estejam numa cama ou numa cadeira de rodas e a coisa é mais complicada. Porém, não, eu estou falando aqui em Portugal, aqui próximo. Né?
Mas se está numa cama e se está numa cadeira de rodas, o poder de Deus que está operando vai levantar, como já provou que levanta. Amém? Que vaso somos nós? Que vaso é você? Que vaso é você? Faça essa pergunta para você. Que vaso sou eu? Você tem coragem de falar isso alto? Que vaso sou eu? Aí é que está. Olha, ele é bonzinho. Está vendo como é que ele é amigo de vocês? Ele está dizendo que se questiona, se você está se questionando, é porque você é um vaso de honra. Porque o vaso de desonra não se questiona. Não se questiona. Ele tem certeza que ele é vaso de honra. O de desonra, ele tem certeza que ele é vaso de honra, então ele não se questiona. Porque ele acha que ele está certo daquilo que ele está fazendo. Ele acha que ele está certo. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo 2, 20 a 21. Nós vamos ler. 2 Timóteo. E vamos fazer uma correção aqui, que eu quero lembrar. Quando se fala do Antigo Testamento, não é 2 Reis, 2 Crônicas. É 2 Reis, 2 Crônicas, 2 Samuel. Porque lá é livro. Entendeu? Então a gente vê muito pregador dizendo, vamos abrir em 2 Reis. Como é que você abre no 2º livro de Reis? É alemão? Só se for, segunda, né? Não, segundo livro de Reis, 2º livro de Samuel, 2º ou 1º livro de Crônicas. Quando se fala das epístolas, aí é 1ª, 2ª epístola de Paulo aos Efésios. A Efésios não, que só tem uma, aos Coríntios, né? 1ª e 2ª epístola de Paulo a Timóteo, aí é feminino, 1ª, 2ª, certo? Então, quando, aqui graças a Deus o pastor prega correto, mas se vir pregar aqui um pastor que falar assim, vamos abrir em 1ª de Reis, você fica olhando para ele, então irmãos, abre? Não irmãos, eu estou querendo saber, não pastor, eu quero saber que 1ª é essa, é tradução em alemão? 2 Timóteo 2, 20 a 21. 2 Timóteo 2, 20 a 21. Diz assim, ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Entenda o seguinte, a questão não é a preciosidade do vaso, mas o seu conteúdo. O conteúdo do vaso. Porque há vaso de ouro, há vaso de prata, há vaso de pau e há vaso de barro. E Deus não coloca o valor no vaso. Deus coloca o valor no conteúdo que há dentro do vaso. Então, o vaso pode ser de ouro ou de prata e ser usado para desonra. O vaso pode ser de pau e de barro e ser usado para a honra. O conteúdo que há dentro do vaso é que vai determinar se ele é para a honra ou se ele é para desonra. E vasos que nós estamos falando aqui na palavra de Deus não é objeto, como este que está aqui com essas flores bonitas, mas sim pessoas. Então vasos aqui é uma metáfora para pessoas. Diga, eu sou o vaso. Então o que nós consideramos não é vasos como objetos, mas vasos como pessoas. Para que serve um vaso? Pode servir para ornamento, para enfeite, e há muitas pessoas na igreja que só servem para enfeite, só servem para números, né? E é isso que me impressiona, e às vezes muitas pessoas, mas aquela igreja é grande, grandes coisas que é grande. Ela pode ser enorme, mas ser apenas cheia de enfeites. Pode ser cheia de enfeites, de vasos inúteis. E ela pode ser pequena, mas ser cheia de vasos úteis, de vasos para a honra. E o que é mais importante? Uma igreja cheia de vasos inúteis
vasos de desonra, ou uma igreja pequena, mas que tenha vasos úteis e vasos para honra. Eu prefiro estar aqui, e me sinto bem demais aqui, do que estar num grande lugar pregando para uma grande plateia e ser um monte de gente inútil. Então há muita gente que é decorativa. Prega bonito, fala bonito, se expressa bonito, mas é apenas decorativo, é floreado. É floreado. E consegue fazer grandes floreios. Pega o Antigo Testamento e consegue tirar grandes pregações que as pessoas olham assim e dizem, nossa, como esse homem fala bonito. Não entendi nada, mas ele fala bonito. Eu peguei 2 pregadores desse jeito. Infelizmente eu não posso dizer o nome deles, gostaria muito. Mas é que eles são tão suscetíveis que se a gente fala o nome deles, eles ficam bravinhos. Então deixa pra lá. Um pregava tão bonito, tão bonito, tão bonito, mas tão difícil. Termos tão difíceis. Eu lembro que eu era novo, e aquele homem era o referencial no Brasil dos pregadores. Até que ele caiu, mas na altura ele era o referencial dos pregadores, e todo mundo ficava assim, nossa, quanta sabedoria. E eu lembro que eu era novo, e eu gostava da área de exatas, da área de ciências, eu era metido a lógica, a estudar física e essas coisas todas. Então o homem pregava, e eu ficava assim, nossa, o homem está nas estrelas, está nos astros, está nas constelações, e a gente vibrava. Aí um perguntava para o outro assim, você entendeu uma coisa? Nadinha, mas ele fala bonito demais. Outro foi um pastor batista, que o homem fez aquela pregação e tal, e eu estava com um grupo de jovens reunidos, eu sempre fui um pouquinho mais saído, né? Por isso que eu me tornei pastor, porque você falador demais. Aí o homem terminou de pregar e o grupo de jovens estava reunido. Ele passa pelos jovens, então, vocês gostaram da pregação? E eu, como porta-voz do grupo, né? Gostei, pastor. Muito, muito, muito. Não entendi nada, mas o senhor falou bonito, viu? O homem ficou olhando assim para mim. Eu não entendi nada do que o senhor falou, mas o senhor falou muito bonito. Não foi, pessoal? Foi. A gente não entendeu nada, pastor, mas olhe, o senhor fala muito bonito. Principalmente das constelações. A gente não sabe nem o que é isso, mas o senhor falou bonito. Então está cheio de pessoas dessa maneira. Eu estou só avisando um pouco, porque o assunto é sério, queridos. Ser vaso para honra e vaso para desonra é uma coisa muito séria. E, quando nós falamos de vaso para desonra, não podemos nos esquecer que foi Deus que criou esses vasos para desonra. Faraó, por exemplo, lá no Antigo Egito, aquele mesmo faraó que escravizou o povo de Israel, ele foi levantado para aquilo. Ele foi levantado para ser humilhado, para ver o poder de Deus. Ele escravizou o povo de Deus, mas ele foi levantado para cair. É o que diz a palavra de Deus. Ele foi levantado para cair. Os príncipes desse mundo, e as pessoas ficam tão preocupadas com política, ficam tão preocupadas com partidos políticos, que o partido político é a solução. Esses homens foram levantados para cair. Eles foram levantados para cumprir uma agenda satânica. E esta agenda satânica tem prazo, tem data determinada. A ONU trabalha com a Agenda 2030. Sabe o que é a Agenda 2030? Procura lá no Google. Eles vão colocar até 2030, pretendem colocar um governo mundial que vai cuidar do clima, que vai acabar com a pobreza, que vai acabar com a fome, que vai acabar com as desigualdades, que todo mundo vamos ser igual, e etc, etc, etc. Não vai ter homem, não vai ter mulher, não vai ter criança, não vai ter nada. Cada um é o que quiser ser. E eles estão trabalhando com essa Agenda 2030. E as pessoas estão achando que se elegerem políticos conservadores, eles vão atrasar esta agenda. Porém, quem determinou esta agenda foi Deus. Foi Deus na sua soberania. Ele levantou esses vasos de desonra para caírem. Porque quando Jesus Cristo vier, com o sopro da sua boca, ele vai destruir o iníquo. Ele vai destruir o iníquo. Agora, o que nós temos que entender é, eu sou o quê? Eu sou o vaso para honra ou sou vaso para desonra? A importância do vaso não está naquilo que aparenta.
Entenda isso, a importância do vaso não está naquilo que aparenta. Se ele é ouro, se ele é prata, se ele é pau ou se ele é barro. Mas a importância do vaso está naquilo que contém. Está naquilo que contém, naquilo que está lá dentro. Às vezes as pessoas elas se olham, eu sou tão simples, eu sou tão isso. Para com isso! Dentro de você está o bem mais precioso que existe, que é Cristo, a esperança da glória. Você não é inferior a ninguém. Você não é inferior ao seu patrão, que é descendente do Marquês de Pombal. Você não é, sabe por quê? Porque você é superior, porque você é descendente do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Alfa, do Ômega, do princípio e do fim. Marquês de Pombal já morreu, coitado. Os pombos dele já voaram todos. Já não tem mais nada. E as pessoas ficam inferiorizadas, eu sou menos. Está na igreja e... sou tão coitadinho, sou tão pequenininho. Para com isso. Para com isso. Para com isso. Nós temos que parar com isso. Não temos que ser altivos, nariz empinado, de jeito nenhum. Mas nós temos que saber que o conteúdo que está dentro de nós é Cristo. É Cristo, a esperança da glória. Então, queridos, nós temos que saber que a diferença dos vasos, entre os vasos, não é naquilo que representa, naquilo que está por fora, mas naquilo que está por dentro, no seu interior. Hoje, eu não me troco por apóstolo nenhum, não me troco por bispo nenhum, e ninguém se venha colocar diante que eu sou apóstolo, e você quem é? Oh, meu filho, venha com essa perder tempo comigo não, que você vai se dar mal. Mas vai mesmo. Por quê? Quem te diferença? Quem te faz essa diferença? O Senhor está dizendo o tempo inteiro, desce dos teus pedestais, desce dos ídolos que você construiu. Se você não descer, eu é que vou te derrubar. E a gente pergunta, mas por que demora tanto? Porque Deus está dando chance de arrependimento. Deus está dando chance. Mas pastor, por que a gente vê tanta igreja falsa? Tanta igreja ensinando a mentira? Porque Deus está dando chance ao arrependimento. Deus está dando chance ao arrependimento. Agora, você que já ouviu falar da palavra de Deus, você que já sabe o que tem que fazer e não faz, tome cuidado. Mas eu estou na graça. Sim, senhor. Mas a graça também é severidade. A graça também é justiça e juízo. Graça não é uma brincadeira. O padrão da graça é um padrão extremamente elevado, onde nós não fazemos nada por obrigação, mas nós fazemos por amor, por gratidão. Exatamente, a liberdade traz responsabilidade. Quanto mais libertos somos, mais responsáveis temos que ser. Os filhos chegam para os pais, eu vou te dar liberdade. Porém, a tua responsabilidade aumenta. Se você for irresponsável, eu tiro a sua liberdade. Deus faz assim conosco. Eu vou te dar liberdade, mas se você for responsável, eu te levo para o cativeiro de novo. Por que você acha que muita gente vai para o deserto? Por que você acha que muita gente passa pelo deserto? Israel demorou 40 anos no deserto. Jesus demorou 40 dias. Para que ele demorou 40 dias? Ele precisava demorar 40 dias? Não. É porque cada dia que Jesus passou no deserto, ele anulou um ano do deserto de Israel. Nós estamos vendo que o vaso é importante não por aquilo que ele representa do lado de fora, mas por aquilo que ele representa do lado de dentro. Lá, quando Jesus estava na cruz, em João 19, 29, diz que foi lhe dado um vaso, havia um vaso com vinagre. Como o vaso representa pessoas, o que isso não significa para nós? Que aquele vaso são essas pessoas que andam azedas. Pessoas que só têm azedume dentro de si. Pessoas que não têm uma palavra de consolo, não têm uma palavra de ânimo, só é negativo, só tem palavras de colocar para baixo. Por isso que em muitos lugares as pessoas se sentem inferiores, até dentro de certas igrejas, certas denominações, as pessoas se sentem inferiores. Por quê? Porque só há vinagre lá. Só há vinagre.
Há pessoas que estão pregando e são cheias de vinagre no seu coração. E transmitem esse vinagre para os outros. Esse azedume para os outros. Eu disse esses dias que ao entrar naquela cortina para cá, estava vazio isso aqui. Estava vazio completamente, não tinha ninguém aqui dentro. As pessoas estavam ali fora ainda, um pouquinho de pessoas. Mas já havia paz nesse ambiente. Em outra época, havia uma cortina um pouco maior. Não aqui, em outro lugar. E a gente passava da cortina e mesmo vazio a gente sentia opressão. Já sentia medo. Não sabia o que é que ia encontrar pela frente. Aqui não, a gente vem, passa a cortina e já sente paz, sabendo que daqui a pouco virá o consolo do Senhor, daqui a pouco virá a palavra do Senhor, daqui a pouco virá a libertação do Senhor, daqui a pouco virá a cura do Senhor. E qualquer um que diga diferente disso é mentiroso. Tem que se converter. Tem que se converter enquanto ainda há tempo. Os gregos usavam essa metáfora do vaso para corpo. Daquilo que contém. Por quê? Porque o corpo contém a vida. O corpo contém a vida. É algo vivendo temporariamente dentro de um vaso. É a vida temporária dentro de um vaso. Essa vida não acaba aqui quando morre. A vida é eterna. Uma vez que nasceu, fôlego de vida foi soprado, esta vida ela é eterna. E ao acabar aqui, só tem dois caminhos. Ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Não tem meio termo. Não existe purgatório, não existe nada dessas coisas. E ninguém roga por nós na hora da nossa morte. Está rogando em vida. Na hora da nossa morte, pode esquecer. Há muita gente consolada com essa ideia. Rogai por nós na hora da nossa morte. Meu filho, a hora da nossa morte já era. Quando nós estávamos no funeral do Fernando, e eles estavam rogando por nós na hora da nossa morte. Amém. Nós estávamos celebrando. Nós não estávamos rogando por ninguém, nós estávamos celebrando. Porque o Fernando passou da morte para a vida. Vida eterna. Oh, bem precioso. Vida eterna. Vida eterna. É por isso que Deus muitas vezes interrompe. Alguns casos, Deus permite. Vou levar. Eu quero. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. A morte do ímpio, para o Senhor, é algo terrível. É algo que causa dor. Porque as pessoas que morrem sem Cristo vão para o inferno. Quando nós falamos de vaso, temos o vaso de honra, que é aquele que realiza uma boa obra. E toda boa obra tem a ver com o Senhor Jesus Cristo. Ou aquele que realiza uma má obra. E toda má obra tem a ver com o diabo. Não há... eu só conto uma mentirinha. Tem uma triste notícia para você. Se você conta mentirinha, você é filho do diabo. Porque o diabo é o pai da mentira. É interessante. A Bíblia diz, João 8,44, que o diabo é o pai da mentira. Vê que a mentira tem pai. Então, se alguém anda associado com a mentira, anda associado com o diabo. Não existe mentira branca. Mentira é mentira. Logo, está envolvido com o diabo. Mas a palavra de Deus diz também que, em 2 Coríntios 4, 6 a 7, 2 Coríntios 4, 6 a 7, Paulo fala inicialmente lá a Timóteo que há vasos de ouro, de prata, de pau e de barro. Mas aqui, em Coríntios, 2 Coríntios 4, 6 a 7, ele fala em tesouros em vaso de barro. Já encontrou, Zé? 2 Coríntios 4, 6 a 7. Lê, por favor. 2 Coríntios 4, 6 a 7. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse, é quem resplandeceu
em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Olha só, que coisa preciosa. Pode cair. Temos esse tesouro em vasos de barro. Paulo inicialmente fala daqueles vasos ali, mas aqui ele está falando que nós temos esse tesouro em vasos de barro para que a excelência seja de Deus. A excelência seja de Deus e não de nós. Ou seja, o foco sempre é Deus e não nós. O que quer dizer vaso de barro? Por que Paulo fala aqui em vaso de barro? Porque vaso de barro representa o quê? A nossa humanidade. Diga comigo, humanidade. Fragilidade. Pessoas frágeis. Pobres. Indignas. Você conhece alguém assim? Hã? Aí eu. Aí eu aqui, ó. É assim que nós somos. Pobres, frágeis, indignos. Servimos para quê? Para nada. Nós servimos para ser lançados no lago de fogo e enxofre. Só para isso. As nossas obras são como trapos sujos de imundícia. Em português corrente, como absorvente higiênico. Trapos sujos de imundícia é a mesma coisa que o absorvente higiênico. O termo usado naquela época era trapo sujo de imundícia. Hoje é o absorvente higiênico com as suas diversas marcas. É a mesma coisa. É que a gente lê a Bíblia e parece que trapo sujo de imundícia é alguma coisa espiritual. Não é. É lixo. É algo sujo. É assim que nós somos. As nossas obras é como trapo sujo de imundícia. Não servem para nada. Então, quando ele fala que nós temos um tesouro em vaso de barro, está mostrando o quê? Que eu e você somos frágeis, somos impuros, somos indignos, somos imundos. Mas Jesus Cristo veio, arrancou de nós a lama, arrancou de nós o pecado, arrancou de nós a iniquidade, arrancou de nós a indignidade, arrancou de nós toda a sujeira que havia dentro do nosso ser, para nos dar um fim honroso, para nos usar. Por isso que no vaso que Jesus usa, não pode ter pecado, não pode ter imundícia. Porque o que é? Quando nós dizemos que nós somos santificados para o Senhor, quer dizer que nós fomos separados do mundo e fomos dedicados a Deus. Se nós somos separados do mundo e fomos dedicados a Deus, como que pode haver alguma sombra de pecado em nós? Não pode. Qualquer sombra de pecado em nós inutiliza o uso para Deus. Qualquer sombra de pecado na sua vida te inutiliza. Você se torna imprestável de novo. É duro ver pessoas que amamos imprestáveis. É duro ver pessoas que nós amamos, que nós queremos, que nós gostamos, imprestáveis. Eu falei recentemente dos ladrões de fé. Quantos ladrões de fé eu conheço? E é chato isso. Porque a gente gosta das pessoas, a gente ama as pessoas, mas são chatos porque são ladrões de fé, só falam bobagem. Eles não se contentam. Às vezes chegam e dizem, olha, Deus me deu uma palavra para você. Toda ferramenta forjada contra ti não prosperará. Mas toma cuidado. Toma cuidado, porque se não funcionar, você tem que ter uma segunda alternativa. Você precisa de um bom advogado. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. Mas se não funcionar, está aqui um cartão de um bom advogado, você consulta ele que, né, pode ser que Deus esteja viajando, esteja ocupado e tal. Então é sempre bom ter uma alternativa. Olha, diz que caldo de galinha e prudência nunca faz mal a ninguém. Então se a fé não funcionar, toma um caldo de galinha que com certeza vai funcionar.
Eu estou com uma dor de cabeça terrível. Pastor, ore por mim. Tal, pastor, ora. Pastor, dor de cabeça? Não, eu vou tomar uma aspirina que já passa. Então, por que pedir oração? Vou tomar uma aspirina que já passa. O que é santificação? É o ato, estado e processo de se tornar santo. É a realização do Espírito Santo na vida do salvo. Santificação, quando nós somos salvos, vem o Espírito Santo sobre nós, é derramado sobre nós, e ele nos separa completamente para Deus. Ele ocupa todo o espaço que havia vazio. Ele ocupa todo o espaço, não sobrando mais nada para o pecado. Não sobra um cômodo sequer para o pecado. Quando nós somos salvos, a nossa vida é aberta. Por que quando uma casa é limpa, Jesus advertiu, olha, quando a casa for limpa, preencha essa casa. Inunda esta casa. Porque o demônio que lá estava vai transitar pelo mundo. E quando ele está lá aflito, porque ele não tem onde entrar, ele vou voltar lá naquela casa de onde eu saí. E diz a palavra que se aquela casa não estiver cheia, estiver vazia, ele vai encontrar a casa limpa e adornada. Não só ele vai entrar, como ele vai trazer 7 piores do que os que estavam lá. 7 demônios piores do que o primeiro. Então por que nós vamos ver, a gente vê muitas vezes pessoas que nós oramos, as pessoas foram libertas do poder do diabo, e daqui a pouco passa um mês de novo, estamos lá orando de novo pela mesma pessoa e a situação está pior, porque ela não encheu a casa. Ela não encheu a casa. Deus nos dá a chance, Deus nos dá o livramento, Deus nos livra da morte, Deus nos livra da doença, Deus nos livra de N situações. Nos traz de volta para a casa do Pai. Para quê? Para ficarmos vazios? Não, para nós nos enchermos. Nós nos enchermos. Nesse lugar só tem 2 reuniões. Uma sexta e uma ao domingo. Sexta-feira é dedicada ao ensino. Consequentemente, é a menor da reunião. Mas sexta-feira eu estava sentado aqui. Comecei a me perguntar, por quê? Por quê? Pastor, porque eu trabalho, porque eu moro longe, porque isso, porque aquilo e etc. Nós temos uma série de indagações ou de desculpas e etc. Mas eu faço uma pergunta a você. Quando nós queremos algo muito, quando nós queremos muito uma coisa, nós não vamos atrás? Vamos ou não vamos? Importa a distância? Quando a gente quer comer uma boa comida, importa a distância? Importa ou não? Uma vez eu saí daqui de Lisboa, eu fui para Covilhã. Da Covilhã eu desci para Guarda. Para Guarda não, para Manteigas. Para ir comer feijocas. Fui comer feijocas. Ué, estava me apetecendo comer feijocas. Sabe o que é feijocas? Pronto. Depende. Fui comer feijocas, me estava apetecendo, fui até lá. Uma vez no Brasil, eu fui visitar um amigo, rodamos 100 quilômetros até a casa dele. Íamos almoçar na casa dele. Chegou lá e falou, não, a gente não vai almoçar aqui em casa. Nós vamos almoçar num restaurante de comida mineira. Rodamos mais 150 quilômetros para ir até o restaurante. Chegamos lá, era o meio-dia. Com uma fome, igual a que eu estava ontem para comer a sardinhada. E aí, chega lá, o restaurante estava cheio porque era dia das mães. Tivemos que esperar até as 4 da tarde. Arredamos o pé? Não, porque disseram que a comida era boa. Fomos comer 4h30, 5 horas da tarde. Mas comemos e saímos de lá satisfeitos. Naquela época eu comia bem. Saía de lá satisfeito. Por quê? Porque a comida era boa. A comida era boa. E nós, queridos, nós temos a melhor comida de todas, que é a palavra de Deus. Nós temos a melhor comida da palavra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo agora em que nós temos que buscar quais são as nossas prioridades, não importa a distância. Quanto mais tempo nós passarmos juntos, quanto mais tempo nós tivermos juntos, sejam esses tempos quais forem, que sejam tempos de qualidade na presença de Deus. Por quê? Porque virão dias terríveis. Nós estamos nos avizinhando de dias terríveis. E a igreja tem sido avisada.
Então, se você tem condições de estar aqui sexta-feira, não vem porque você opta pelo sofá, opta pela cama, eu aconselho a você, mude a sua opção. E aqui não é questão de ter números, porque nem oferta se tira na sexta-feira, ou se recebe na sexta-feira. Então não é uma questão de ter números, mas é uma questão de, primeiro, estarmos na presença de Deus juntos, em unidade. Segundo, ouvirmos a palavra de Deus direto da fonte. Terceiro, quando nós estamos juntos, a unção de Deus é maior e maior e maior e o jugo é quebrado. E nós estamos numa época de quebrar muito jugo. Nós estamos numa época de quebrar muito jugo. Isso é muito importante. A primeira pergunta que eu fiz é, que vaso você é? Você é vaso para honra ou vaso para desonra? Pastor, eu sou vaso para honra, mas... só me apetece ser vaso para honra no domingo. Durante a semana eu tenho mais o que fazer. Nós temos que ser vasos de honra todos os dias, todos os dias, todos os dias. E o que mais? Quando falamos em tesouros em vasos de barro, nós vemos o quê? Que Jesus veio, arrancou a lama que havia, arrancou o pecado, nos limpou e nos quer usar. Muitos vieram quebrados e em pedaços. Muitos vieram quebrados e em pedaços por ter uma vivência destrutiva, por ter uma vida destrutiva. Mas ainda assim, o Senhor reuniu os fragmentos todos os pedaços que estavam quebrados e colou. Só que ele cola de uma maneira que você não vê as marcas. Você não vê as marcas. Você olha para o vaso que foi colado pelo Senhor e você não percebe as cicatrizes. Tudo se faz novo. O passado é esquecido. O passado é deixado para trás. Tudo se fez novo. O vaso se transforma num vaso novo. Então esse vaso novo somos nós, pessoas lavadas e remidas, aspergidas pelo sangue de Jesus Cristo. Nós somos lavados, diga comigo, eu fui lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Nós somos regenerados, nós somos promovidos de uma situação de vergonha e de miséria para uma posição de honra e de dignidade. Isto é que é a verdadeira excelência. Isto é que é a verdadeira honra. Isto que é a verdadeira dignidade. Estarmos em Cristo. Isto é graça. Isto é graça. Falta à igreja conhecer graça. Falta à igreja experimentar esta maravilhosa graça. Falta à igreja saber de fato o que é graça. Muita graça é falada, virou nome de igreja, mas a igreja não sabe o que é graça. Não sabe o que é graça. E por não saber o que é graça, fica atrás dos tesouros deste mundo. Fica atrás do ouro e da prata como se isso aqui fosse eterno. Como que se isso aqui não fosse acabar. Falta muito pouco. Falta muito pouco. Quando nós entendemos o favor de Deus nas nossas vidas, nós vamos querer ir atrás daquilo que é precioso, ou seja, os tesouros do conhecimento e da sabedoria. O conhecimento e a sabedoria que provém de Deus através de Jesus Cristo. Isto não tem tesouro no mundo que pague. Nós estamos vivendo dias, queridos, em que nós precisamos compreender isto. Eu acabei de falar que isso tudo é graça. Deus, por sua graça, nos limpou, nos lavou e colocou o seu tesouro em nós. Que tesouro é esse que Ele colocou em nós? Cristo. O maior tesouro do que nós dispomos é Cristo. Vasos imprestáveis. Hoje somos portadores de Cristo. Em João 17, no versículo 22 a 23, nós podemos ler. Pastor Zé, por favor, lê. João 17, 22 e 23. Olha que declaração que Jesus fez. E aí nós podemos perceber qual é a glória do vaso de honra. Olha a glória do vaso de honra. Presta atenção nisso. João 17, 22 e 23. Diz assim: E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um.
eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Olha só, olha que declaração de Jesus. Jesus disse, e eu deles, qual é a glória do vaso de honra? E eu deles a minha glória. A glória que Jesus recebeu, a glória que ele veio aqui para a terra, ele deixou para a igreja. O poder, a autoridade ficou para a igreja. Ele não levou de volta para o céu. Porque quando ele voltou, ele foi receber a glória que ele tinha antes da fundação do mundo. E Paulo viu Cristo glorificado. Paulo viu Cristo glorificado. E esta glória que havia aqui na terra, que Jesus usou aqui, e ele fez tantos milagres que os livros do mundo não caberia todos os milagres que Jesus fez em 3 anos. E ele disse que nós faríamos as mesmas obras que ele fez e ainda faríamos maiores. Eu pergunto a você, nós já estamos fazendo as mesmas obras que Jesus fez? Estamos fazendo? Estamos fazendo ou não? Responda. Não. E as maiores? E nós estamos acomodados? Eu estou com 57. O pastor está com 42, novinho. Júnior. Zé, tem com quantos? 62. Pastor Chaves, 79. Sim, vai nessa. Se engana a si mesmo. 79. 40, né, que você tem, né, de novo nascido, né? Então fica 30 e tal. Então você está com 30 e tal só. O resto não vos lembreis das coisas passadas. Nem considereis tudo. Pastor Carvalho tem quantos? 64. Para as mulheres não vou perguntar não, porque diz que é falta de educação. Né? Antônio, você está com quanto? É tudo na faixa do 60 aqui, né? Tudo é 60, olha aí. Agora, nós olhamos para isso tudo e ficamos assim, puxa vida, pastor Chaves, 79 anos. 79 anos. E agora? Está mais perto da morte do que da vida? Está nada. Está nada. Está mais perto da vida do que da morte. Está nada. Nós temos que parar de olhar para a nossa idade. Temos que parar de olhar para aquilo que nós temos e olhar para aquilo que Cristo tem para nós. Quero eu viva, eu sou dele e ele é meu. Amém. E nós temos que olhar para o seguinte, se nós estamos vivos é porque Deus tem um propósito em nós. Se nós estamos vivos é porque Deus colocou em nós a sua glória. E nós estejamos como Isaías declarou, eis-me aqui, envia-me a mim. Ah, mas é o pastor que tem que fazer. Opa, se você for esperar pelo pastor fazer, nós não vamos sair do lugar. E se cada um de nós fizermos? Juntos fizermos? E se cada um de nós fizermos? Mas parar de dizer, sim senhor, nós vamos fazer e continuar durante a semana do mesmo jeito. É isso que não dá mais. Não dá mais para amanhã de manhã você se levantar e só pensar, bom, eu vou trabalhar e vou continuar minha vidinha, depois domingo que vem eu estou de novo lá para ouvir mais uma pregação. Gente, pelo amor de Deus, vamos acabar com isso. O Senhor está falando para cada um de nós, vocês são vasos. Vocês são vasos. Vocês são vasos. E eu quero usá-los como vaso de honra. Eu quero dar serviço para vocês. Eu quero que vocês sejam úteis. O mundo está podre, o mundo está doente. O mundo está caindo. Está cada vez pior. Quanto nós analisamos, esses dias nós fizemos várias análises de como está a situação do mundo, como está a situação da igreja. E para falar sério, a situação da igreja está desesperadora. E na realidade não é a situação da igreja. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está fortalecida em Cristo. Ela está fortalecida na palavra. O que é desesperador são as denominações. As denominações. E o cristianismo. Por que o cristianismo está desesperador? Porque Jesus não veio formar o cristianismo. O cristianismo é religião formada pelos homens. Jesus nunca veio instaurar o cristianismo. Para teólogo isso dá uma confusão terrível. Mas Jesus não veio instaurar o cristianismo. Jesus veio instaurar o reino de Deus. O reino dos céus nesta terra.
É isso que ele veio fazer aqui. Mas pegaram nisso e transformaram numa religião. O cristianismo começou com Constantino quando ele oficializou a igreja. A igreja-estado. Essa confusão toda que a gente vê aí. Por isso que nós vamos vendo tanta gente preocupada com a política, achando que eles vão conseguir atrasar a operação do erro, a operação do anticristo. Não vão. Entenda isso. Quando você vê muita gente cristã, que se diz evangélico, que se diz cristão e etc., publicando, gente, nós temos que eleger, nós temos que fazer... Temos que ter uma consciência política? Óbvio, nós somos cidadãos desse mundo. Óbvio que sim. Nós temos que cumprir. Não diz a palavra? Dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus? Temos que fazer isso. Temos que pagar os nossos impostos, temos que votar e etc. Mas a nossa esperança não está nessas coisas. A nossa esperança está em Deus. Porque o dia que nós colocamos esperança no político, é aí que os ditadores são eleitos. Toda vez que as pessoas colocam esperança em políticos, acabam elegendo ditadores. Começam bem, e a determinado momento eles viram e a coisa se estraga. Nossa esperança é o Senhor. Para completar esta palavra, nós somos vasos. Temos a glória de Jesus Cristo dentro de nós. Somos vasos de barro, mas nós temos um tesouro dentro de nós. Abatidos, mas não destruídos. Perplexos, atônitos muitas vezes, mas nunca desanimados. Podemos ficar perplexos? Podemos ficar atônitos? Podemos, sim, Senhor. Podemos até desanimar? Podemos, sim, Senhor, porque a gente cansa, nós somos corpo, nós temos carne. Podemos, sim, Senhor, mas nunca somos abatidos, nunca somos destruídos. E Deus compreende a nossa fragilidade. Por isso Jesus veio. Ele nos compreende, Ele sabe o que nós passamos. Por isso que Ele é intercessor. Pai, eu sei o que Ele está passando. Eu passei por isso. A aflição de Jesus foi tão grande, foi tão grande, foi tão grande, que Ele diz, se possível, passa de mim esse cálice. Uma vez eu vi um médico dizendo que para suar gotas de sangue, a pressão arterial vai a 39/18. 39/18. A nossa pressão arterial normal é 12/8. Vai a 39/18 para suar gotas de sangue. Alguém aguenta, Aida, com 39/18? Jesus aguentou. 39/18 explode tudo por dentro. É um absurdo. Já tive 29/17. E como é que você estava? Mas estava normal. Então foi um vaso capilar aqui no nariz. Agora imagine 39/18. Você imagina que agonia que Jesus sentiu naquela cruz. Agora você veja uma coisa. Olha só, Romanos 9, 20 a 24. Romanos 9, de 20 a 24. Romanos 9, de 20 a 24. Que texto tremendo esse. Romanos 9, de 20 a 24. Pode ler, por favor. Mas tu, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só entre os judeus, mas também dentre os gentios. Olha só, Deus tem um propósito a respeito de nós que somos seus vasos. Deus tem um propósito a respeito de nós que somos seus vasos. Qual é esse propósito? Que nós sejamos seus instrumentos. Para quê? Para dar a conhecer as riquezas da sua glória. Diga comigo, para dar a conhecer as riquezas
da sua glória. Os homens ficam tão preocupados. Ele é o dono do ouro e da prata. E outro dia eu disse, ouro no céu é alcatrão, é asfalto, é revestimento de rua. É revestimento de rua. Pérolas, esmeraldas, é porta. É porta. É porta. Os fundamentos são feitos de pedras preciosas, escondida, ninguém vê fundamento. E Deus quer dar a conhecer a nós as riquezas da sua glória. Você não está cansado de viver pobre, não? Você ainda não cansou de viver pobre? Quem já cansou de viver pobre aqui? Mas não é pobre de ouro e prata, não. Você já parou para pensar o quão pobre você é? Ainda que você tenha dinheiro, ainda que tenha uma boa reforma, ainda que tenha um bom salário, ainda que tenha um bom emprego, ainda que tenha uma empresa. Você já pensou o quão pobre você é? Eu tenho pensado o quão pobre eu sou. Eu disse sexta-feira que eu perdi muito dinheiro, muita riqueza. Mas não é que eu perdi o dinheiro que eu usei mal, é que Deus não deixou eu ganhar. Esse que é o pior ainda. Que quando você perde, que você investiu mal é uma coisa. Você pegou e você perdeu. Agora, quando Deus não deixa você ganhar, aí a história muda. Porque você assina o contrato e Deus disse, rasga o contrato. Anula o contrato. Ou quando vai assinar e Deus diz, não assina que eu não estou nisso. Ou quando você é convidado para ser sócio de um grande empreendimento e você está preparando a mala para ir fazer a viagem e Deus manda um servo, manda um ministro do evangelho sentado do seu lado, fica do seu lado te olhando, te examinando e não sei o que, em determinado momento pega na sua mão e diz, para tudo que você está fazendo. Hein? Para tudo que você está fazendo, você ouviu da primeira vez. E se você não parar, Deus vai te tirar. Então você escolhe. Você pode fazer a viagem e não voltar, talvez você nem faça a viagem. Ou você pode viver. O que você acha que eu escolhi? O que você acha que eu escolhi? Ai, pastor, Deus não faz isso. Tanta coisa que Deus faz que você não está sabendo. É melhor você estudar a palavra. Os homens de Deus, que Deus tem propósito, que são eleitos por Deus, e que Deus elegeu para ser vaso de honra. O único ouro, a única prata que ele tem é o conhecimento da glória de Deus. Porque quando se fala de vaso, de ouro e de prata, de pau e de barro, há uma coisa que nós podemos entender. Lembra que a Bíblia é muito cheia de metáforas, muito cheia de comparações. E quando se fala de ouro, prata, diz que uns vasos são para honra, e ele não fala que vaso de ouro e de prata é para honra, vaso de pau e de barro é para desonra. Ele não fala isso. Ele diz que depende do uso de cada um. Paulo colocou tudo como vaso de barro para que a excelência e a glória sejam de Deus. Então ele nivelou tudo por baixo. Agora, quando se fala de ouro, prata, pau e barro, nós podemos entender como sendo níveis e graus de conhecimento. Níveis e graus de revelação. Estão percebendo isso? Ouro, prata, barro e pau, ou pau e barro, tem a ver também com o nível de revelação que cada um de nós recebemos de Deus. Paulo, para mim, era um vaso de ouro. Era um vaso de ouro, porque o nível de revelação daquele homem era algo impressionante. A revelação de Paulo foi tão alta, tão alta, tão alta, que ele teve coisas que ele não pôde declarar. E para impedir que ele declarasse, e para impedir que ele se ensoberbecesse, foi-lhe dado um espinho na carne. Alguns falam que foi doença, mas a Bíblia é clara, está lá escrito, a saber,
um mensageiro de Satanás. Paulo tinha um demônio que o acompanhava por onde quer que ele fosse. Um demônio capacitado, treinado, perito em fazer confusão. Quando nós olhamos essas manifestações que existem por aí, e que nós vamos quebra-quebra, invadir lojas, invadir parlamento, invadir isso, etc., isso não é à toa, irmãos. Isso é a operação desses demônios. São a operação desses demônios que fazem confusão. Eles são peritos nisso. Uma vez eu estava no sul do Brasil, estava num prédio elevado, e eu olhei pela janela, eu estava aguardando uma pessoa, e eu olhei pela janela e vi algumas pessoas aglomerando. De repente, um deles começou a falar palavras de ordem. Outras pessoas se aglomeraram, e mais outras, começaram a vir jovens. E aquele homem falando, aquele homem animando as pessoas, incitando as pessoas. De repente começou uma briga astronômica, uma coisa absurda. Eles começaram a quebrar vasos, quebrar cestos de lixo, quebrar o que tinha pela frente, e a intenção deles era entrar em agências bancárias e etc. e depredar tudo. Aquelas pessoas que começaram a aglomeração se retiraram e ficaram assistindo o show, o espetáculo. Aqueles dali que foram para a bagunça, que foram para a briga, começaram a apanhar da polícia. E eles assistindo. Exatamente como esse demônio fazia com Paulo. Ele incitava as pessoas iam para cima de Paulo e ele ficava de fora, assistindo Paulo apanhando. Paulo sendo sarrafiado. Paulo ia para outra cidade, ele ia atrás, esperava o momento certo. Quando Paulo pregava, de repente, lá vai Paulo de novo apanhar. Esse demônio acompanhava Paulo para onde quer que fosse. Para quê? Porque o nível de conhecimento de Paulo era perigoso. Ele podia se ensoberbecer. E Deus não queria isso. Por quê? Porque quando Paulo foi chamado, o grupo pode subir. Quando Paulo foi chamado e Ananias foi ter com ele, Deus deu uma palavra para Ananias, dizendo o seguinte: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, e eu vou mostrar para ele o quanto importa padecer pelo meu nome. É o que faz ser apóstolo, não é? É o que faz ser apóstolo. É o requisito de apóstolo. Eu vou mostrar para esse homem o quanto ele vai padecer pelo meu nome. Agora você veja uma coisa. Paulo foi escolhido vaso, não só para conter ou guardar. Paulo foi escolhido vaso, e provavelmente um vaso de ouro, não só para conter ou guardar, mas para levar o nome de Jesus Cristo. Paulo foi escolhido não só para conter ou guardar, mas para levar o nome de Jesus Cristo. Isso tem a ver com o nível de revelação. Pode ser que o teu nível de revelação ainda seja baixo, então você tenha um nível de barro. Mas isso quer dizer que você seja inferior? Não, você é vaso. Você é vaso. Contém a glória de Deus dentro de você. E Deus vai revelar aquilo que você pode suportar. Para não te quebrar. Para não te quebrar. Por quê? Eu tenho 57 anos de idade. Eu estou com 42 anos de ministério, de vida ministerial. Tenho 27 anos, 28 anos de pastorado. Na igreja onde eu estava, não ordenava pastor solteiro. Então, apesar de executar o ministério pastoral, não tinha o título, porque não ordenava pastor solteiro. Depois fui ordenado pastor já na igreja Maná. Fui recebido como pastor, mas fui ordenado pastor lá na igreja Maná. Então, estou com 27, 28 anos de pastorado. Nasci num lar evangélico. Meu pai, minha mãe, pastores. Pastoreando igrejas e etc. Então, nesses 57 anos de idade, o meu quintal era a igreja.
Meu quintal de brincadeira era a igreja. Então eu vi muita coisa. Eu vi muita coisa. Vi coisas boas e vi coisas ruins. Mas isso tem a ver com o nível de revelação que eu tenho? Não! Tem a ver com a intimidade que eu tive que adquirir com Deus. E à medida que quanto mais íntimo eu vou me tornando de Deus, mais Ele vai me revelando. Eu já declarei isso diversas vezes, que eu fico admirado com a maturidade dele. Ele está com 42 anos de idade. Tem 22 anos de pastorado. Mas neste tempo, o que ele já experimentou, já viveu, ao ponto de tudo que aprendeu, ter que se despedir de tudo aquilo que aprendeu e reiniciar, dar um restart, fazer igual a gente faz com os telemóveis, quando está com defeito, voltar ao padrão de fábrica. Ele teve que retornar ao padrão de fábrica. Eu tive que retornar ao padrão de fábrica. O pastor José Antônio disse que esses dias que ele também teve que retornar ao padrão de fábrica. Porque a coisa estava feia. Os nossos equipamentos estavam dando bugs. Sabe o que é bug? Quando você está usando um aparelho desses eletrônicos, de repente as telas ficam... Você quer usar, quer abrir um negócio, não abre. Quer abrir outro, não abre. Quer fazer uma coisa, não abre. Quer fazer uma operação, não faz. Ele está cheio de defeitos. Você também teve que dar um reset, né, Chave? Teve que voltar ao padrão de fábrica também, porque o negócio estava com defeito. Nós tivemos que fazer isso. E à medida que nós vamos andando, à medida que nós vamos crescendo na graça, que nós vamos crescendo no conhecimento de Deus, eu quero fazer umas perguntas para você. Presta atenção nisso. O que acontece com as pessoas que Jesus chamou para si e para a sua obra? Você foi chamado para servir a Jesus? Você foi chamado para executar a obra de Deus nesta terra. Agora eu te pergunto, você está servindo para erguer bem alto a luz de Cristo? Ou está servindo para tapar a luz de Cristo? Jesus disse que ninguém que acende uma candeia a coloca debaixo da mesa ou cobre com um vaso. Tua luz está sendo uma lanterninha pequenininha ou está sendo um holofote? Ou está sendo um farol gigantesco para os barcos não baterem na rocha? Você se manifesta ousadamente ao lado de Jesus e daqueles que Ele quer recuperar, quer erguer da miséria e da solidão, ou você se esconde? Do seu lado está cheio de pessoas que estão vivendo em miséria, em solidão, e Jesus quer recuperar essas pessoas, por isso Ele te colocou lá. Por isso que você está lá. Eu não estou lá, o pastor não está lá. A pastora Piedade não está lá, o pastor Chaves não está lá. Está você lá. E vocês têm a mania, e quando eu digo vocês, não é só aqui, é geral. O crente tem a mania de delegar para o pastor. O pastor que faça. Não é o pastor que tem que fazer. Quem está lá é você, que tem que ser luz. Quem está lá dentro do hospital é você. Quem está lá dentro da escola é você. Quem está lá dentro da empresa é você. Quem está lá dentro daquela casa é você. Não é um outro. Então Deus delegou a você. O vaso que está lá escolhido é você. O vaso de cura, de restauração, é você. Não é outro. O máximo que você pode fazer é vir aqui e dizer, orem por mim. Me ajuda aqui nessa unção, me ajuda nessa guerra, porque eu não estou conseguindo fazer sozinho, porque eu tenho uma empreitada grande lá na frente. E aí a igreja vai estar orando com você, mas a obrigação é sua de fazer. Não delega para os outros. Porque se você delegar, ninguém vai fazer, e você que vai ser cobrado. O sangue daqueles inocentes vai ser cobrado de você. Vai ser cobrado de você, não é dos outros. Você se envergonha do Evangelho? Você se demite da responsabilidade? Eu não quero, eu sou tímido. Os tímidos não herdarão o reino dos céus.
Você é tímido? Perca a timidez hoje. 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 Eu vinha num avião. Para cá. Já contei isso. Mas vou contar de novo. Senta-se uma mulher do meu lado. A princípio aquela mulher teve aquele ar assim de arrogante. Porque ela comprou uma passagem só. E ela queria ganhar mais um assento que era para ela vir deitada. E eu me sento ao lado dela, ela vira para mim, mas você vai mesmo sentar aqui? Falei, pelo que eu estou vendo, aqui é o meu assento. Eu falei, prontos, estou bonito. Vou fazer 10 horas de viagem ao lado de uma mulher chata. Isso vai estar bonito. De repente a mulher começa a conversar. Falou 2 horas de política. A mulher não parava de falar. 2 horas de política. Falei, essa gosta de falar. Falei, bom, vou aproveitar que já que ela gosta de falar, e eu já estou farto desse assunto de política, eu vou falar do assunto que eu gosto. Tentei uma vez, ela cortou. Tentei a segunda, eu cortou. Falei, já cortou demais, já chega. Já eu que estou farto dessa conversa, que agora quem vai ter que dominar isso aqui sou eu. Falei, já sei. Vou pegar na política que ela tanto gosta e já vou mostrar para ela onde é que isso vai dar. Peguei na política que ela gosta e levei para Cristo. Resultado, as outras 8 horas da viagem, fui eu falando com ela de Cristo. Não dormi. E também não deixei ela dormir. Já que ela começou, ela teve que levar com Cristo. Provavelmente ela está assistindo esse vídeo, porque ela tem um link lá que eu mandei para ela. E é bom que ela saiba que eu estou falando dela. Porque ela pode ser, e aliás já foi prometido isso, que se ela tomar o compromisso com o Senhor, ela é o embrião de uma igreja na costa da Espanha. Não só ela vai ser salva, como a casa dela vai ser salva e uma igreja começa naquele lugar para a glória do Pai. Ela precisa de cura, ela precisa de libertação, a família dela no Brasil precisa, e quando eu chegar no Brasil eu vou procurar uma igreja, já pedi, algumas pessoas não acharam, mas eu vou procurar uma igreja na região da família dela para eles serem assistidos. Então é isso que nós temos que ver. Eu sou o vaso de honra, mas como eu estou sendo usado, eu estou permitindo que Deus me use. Somos vasos, sim senhor, mas vazios ou cheios? Somos vasos, vasos vivos, mas somos vazios ou cheios? Vazios ou ocupados? E se ocupados, o que há dentro de nós? O que há dentro de você? Pergunta para você, você se pergunta, o que tem dentro de mim? Tem ódio? Tem amargura? Tem indiferença? Tem acomodação? Tem egoísmo? Muita gente está cheia de indiferença. E quantas pessoas Deus nos mostrou esses tempos agora que estão cheios de indiferença? Além dos demônios que estão agindo em Portugal, há algo que muita gente em Portugal permitiu entrar, é a indiferença. E nós temos falado muitas vezes disso e orado por isso. Tem sido uma guerra, quebrar esse espírito que se entrou, que se chama o espírito da indiferença. O que mais? Somos vasos cheios de nós próprios? Vasos de barro cheios de barro? Somos vasos de barro cheios de barro? Ou somos vasos de barro cheios da glória de Deus? Presta atenção na sua resposta. Porque quem está olhando é o Senhor. E o teu comportamento durante a semana é que vai determinar se você é vaso cheio da glória de Deus ou se é vaso cheio de barro. Nós somos vasos possuídos e habitados por Jesus Cristo, por Ele purificados e usados para ir ao encontro dos cansados e oprimidos, daqueles que sofrem, daqueles que têm uma existência vazia. Quanta gente que nós conhecemos tem uma existência vazia? A Eliane mesmo trabalha para umas pessoas que a existência dessas pessoas é completamente vazia, né, Eliane? Tem dinheiro, tem posses, mas são vazios de tudo. São vazios de emoção, vazios de amor uns pelos outros. São vazios de tudo, mas tem dinheiro. Mas são vazios de tudo. E principalmente são vazios de Deus.
Quantas pessoas nós conhecemos assim? Nós somos vasos para levar a nova libertadora do Evangelho. A boa nova libertadora do Evangelho. Nós temos um amor ativo dentro de nós. Nós somos instrumentos de Deus. Presta atenção. Deus começou em cada um de nós uma boa obra. E esta boa obra, ela vai ser demonstrada aqui nesse lugar, aqui, porque aqui vai ser o resultado daquilo que vai acontecer na sua vida durante a semana. Até agora, o que acontece é o seguinte: vocês vêm para cá e saem daqui cheios. Por quê? Porque o homem de Deus, mais esse povo que está aqui à frente, se esmera para levar vocês até a presença de Deus. Faz esse percurso dos átrios até o lugar santo, como era o tabernáculo antigamente. Ou seja, do corpo até, da carne até o espírito. E a gente sai daqui feliz. Olha, eu vi a glória de Deus, eu presenciei a glória de Deus. Mas e daí? E daí? Agora você imagina o dia que você chegar aqui cheio da glória de Deus. Em vez de você vir aqui para ser cheio da glória de Deus, você chega aqui cheio da glória de Deus. Como é que eu faço isso, pastor? De acordo com a vida que você vive durante a semana. Se você tem tempo de estar na presença de Deus, orando, meditando, vasos cheios do quê? Da glória de Deus, da presença de Deus, da palavra de Deus. Vasos cheios, não vasos vazios, vasos cheios. Você que tem que fazer isso na sua casa durante a semana. Ninguém está lá, ninguém está vendo. Ninguém sabe como você vive dentro da sua casa. A sorte de vocês é que o pastor trabalha e não dá para ir durante a semana chegar de surpresa na porta da sua casa. Eu morava antigamente numa vivenda e a minha vivenda, ou dos meus pais, né? Óbvio, tinha um portão pequenininho, baixinho. Então qualquer pessoa entrava e nunca estava trancado. Mesmo quando estava trancado, o cachorro abria. Então ele nunca estava trancado, porque o cachorro aprendeu a abrir o portão. Pior que ele saía e não fechava o portão, ele deixava aberto, né? Então o que acontecia na nossa casa? Havia um pastor que foi o que batizou o meu pai e que ordenou ele a pastor, já está com Cristo. Ele saía de Mato Grosso do Sul e vinha para São Paulo, uma viagem aí de uns 2.000 e poucos quilômetros. E ele fazia isso de carro, e a primeira casa que ele ia era nossa. E ele chegava de madrugada, né? Então ele ia direto para minha casa. Então ele chegava ali em casa por volta das 6, 7 horas da manhã. Minha mãe levantava, ia fazer o café. E sempre acontecia isso. Quando ela olhava para a janela da cozinha, tinha alguém olhando para ela. E já estava ali pelo menos há uns 10 minutos, por aí quietinho, caladinho. E ele falava assim: toda vez que eu chego aqui, eu tento pegar vocês brigando, eu tento pegar vocês brigando e nunca consigo. É sempre essa paz nessa casa. Porque a glória de Deus reinava ali. O outro pastor que nós tivemos, o pastor Batista, o pastor Aguinaldo, fazia a mesma coisa. Chegava, abria o portão devagarinho, entrava e ficava na janela olhando para a gente. E a gente sentado comendo, conversando, e ele lá olhando para nós. De repente, quando a gente olhava para a janela, tinha uns olhão olhando para nós assim, pela janela. Sorte de vocês é que ele não pode fazer isso.
A maior parte de vocês moram em apartamento e não dá para entrar. Tem que tocar a campainha, né? Ninguém vai lá ver vocês. Ninguém vai lá. E quando vai, é uma visita programada, é uma visita marcada. Então a casa está limpa, adornada, está tudo arrumadinho, está toda a família sentadinha, tudo. Ó, vocês fingem aí alegria, hein? Quando o pastor chegar, todo mundo sorrindo, tá? E tudo assim, né? Quando o pastor sai, tem que fazer assim, massagem no rosto, que é para o músculo se soltar, né? Mas o Senhor está vendo. Que vaso sou eu? Que vaso você é? Vaso de honra ou vaso de desonra? Lembre-se, Deus colocou uns para vaso de honra e outros para vaso de desonra, que a gente não abordou isso aqui hoje. Mas, o que eu quero cingir aqui hoje é você, em particular. Deus iniciou uma obra na sua vida. Você vai permitir que Ele complete essa obra ou você vai ser empecilho? Está nas suas mãos. Lembra? 2 anos? Comecei a pensar nisso. Aproveita esse tempo. Aproveita esse tempo. Aproveita esse tempo. Limpa tudo, tira tudo. Que vai vir. Vai chegar, Deus falou. É palavra preciosa. Que palavra preciosa. Deus ainda determinou o tempo. Creia e não duvide. Nem esmoreça. Vai vir tempos de dúvida. Entenda, dúvida é diferente de incredulidade. Incredulidade é não crer que Deus pode fazer. Incredulidade é pecado. A dúvida ela é possível. Jesus teve dúvida. Quando Jesus estava ali naquela agonia e ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feito a minha vontade, mas a tua. Aquilo é um momento de dúvida. São momentos de sofrimento. Paulo teve momentos em que ele se desesperou da vida. Ele se desesperou da vida. A coisa era tão séria que eles se desesperaram da vida. Em outro momento, Paulo disse que a coisa estava tão feia. Tremores por fora, combates por fora, tremores por dentro. Mas Deus consolou a eles com a vinda de Tito. Deus consolou eles com a vinda de um discípulo precioso. Então, nesta manhã, ouça a palavra de Deus e tome uma decisão. Tome uma decisão. É como eu disse para aquele menino que estava ali. Nós podemos impor as mãos sobre a sua cabeça, mas se você não tomar uma decisão, vai ser só um curativo. Não tem problema. É só um curativo. A palavra já foi dada. O processo de libertação já começou. A senhora tem que entender que a gente não precisa impor as mãos para que Deus opere. Deus é soberano. Ele tem a mania dele, a maneira dele de operar. O processo já começou. Agora a decisão é dele. Ele veio aqui hoje para receber isso, que a decisão está nas mãos dele. Vida e morte está na mão dele. Está na mão dele. Nós só podemos orar. Não somos nós que fazemos o milagre. É Deus. Porque se fôssemos nós que faríamos o milagre, que nós que fazemos o milagre, meu irmão, nosso nariz já estava levantado. Eu falei outro dia acerca do apóstolo tal, que as pessoas dizem em nome do apóstolo tal. Em nome do Deus do apóstolo tal. E o homem acredita que o Deus é dele mesmo. E ele tem vídeos que ele fala assim: se eu falar, Deus mata. Se eu falar, Deus mata. Então ele é o Senhor, Deus é o empregado. Então nesta manhã, faça uma reflexão na sua vida. Depois o pastor vai orar por vocês e vai ministrar. Eu quero terminar esta parte agradecendo a Deus por esse período precioso que eu passei com vocês aqui.
34 dias. Foi bem extenso. Mas foram 34 dias que parece 34 horas só. Acabou. Eu estou choroso porque eu não quero ir embora, mas tenho que ir. Eu estou que nem Paulo. Eu estou em dúvida se partir e estar com Cristo ou se eu fico por causa de vocês, por causa da igreja, mas eu tenho que ir. Agradeço ao pastor João Viegas pelo seu amor, companheirismo, amizade, por ter me tratado com toda a dignidade. Muito obrigado por ter aberto esse espaço e ter entregue a sua igreja, que Deus confiou a você. E você confiou em mim que eu não ia vir aqui fazer um estrago, arrebentar com aquilo que demorou anos para fazer. Obrigado. Obrigado, Eliane, por essa mulher é incansável, vivendo o que ela viveu com o marido e ter um intruso dentro de casa e a tempo e a horas dar de comer e tratar de tudo e não deixar eu fazer nada, sempre ali cuidando. Muito obrigado, querida. Que o Senhor te recompense e que tudo aquilo que você tem feito sirva de muita bênção na sua vida, muita prosperidade, e que esse conhecimento do Senhor que começou e que transborda na sua vida seja muito maior e maior em nome de Jesus Cristo. Muito mesmo. Muito obrigado, igreja, por terem me aturado, por terem me ouvido, às vezes as pregações longas, mas muito obrigado por tanto amor e por tanto carinho. Obrigado, pastor Chaves. Obrigado, pastor, por terem me recebido com tanto amor. Bom revê-los, bom ver que estão vivos, fortes, cheios da presença de Deus. Pastor João, obrigado, querido. Obrigado, querida, por vocês estarem de volta, estarem aqui conosco, que eu faço parte desse rebanho também. Obrigado. Que o Senhor use vocês muito mesmo. Muito, 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 muito para a glória dele. Ainda tem muito o que fazer. Tem muita gente para pastorear, tem muita gente para cuidar. Muita gente. Só Deus começou uma boa obra da vossa vida que ainda vai ter muitos resultados para a glória de Deus. Muito obrigado aos presbíteros desta igreja, por todo o amor, por todo o carinho, aos diáconos, por cada um de vocês que me receberam com muito amor. Foi bom te ver, Zé. Bom te ver, bom te ver. Foi muito bom mesmo. Esse tempo preciosíssimo, que eu saio daqui com muito amor, mais amor ainda do que eu tinha por vocês. Sabendo que a boa obra que Deus começou vai ser completada. Sabendo que o avivamento que Deus prometeu vai acontecer. Eu vou ali e já volto. Eu vou ali e já volto. Porque Deus tem um propósito com essa nação e eu faço parte desse propósito. Deus me concedeu esse privilégio de fazer parte deste propósito. E eu sou muito grato a Deus por tudo quanto Ele tem feito em nome de Jesus Cristo. Pai, eu quero te louvar e te agradecer por esse tempo precioso que o Senhor me deu. Eu em particular, eu não posso medir o quanto isso representa, Senhor, na minha vida, no meu ministério, na vida da minha pequena família. Mas eu sei que esta obra que o Senhor começou vai completar. E como o Senhor tem dito, que tudo aquilo que o Senhor prometeu ao meu coração, que o Senhor prometeu através dos seus profetas, e que o Senhor prometeu através de pessoas comprometidas contigo, todas as palavras se cumprirão e nenhuma cairá por terra em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Eu te louvo imensamente pela vida do pastor João, por este homem de Deus, por esse ministro do Evangelho, por esta obra que o Senhor tem feito na vida deste homem e por o Senhor ter nos unido. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Obrigado, queridos.